Eu dividi aqui em 7 passos e se você trouxe papel e caneta, anota aí para a gente dividir isso e você ter isso scriptado de uma forma organizada depois no final dessa live e poder implementar aí no seu dia a dia também da fotografia. É uma coisa que eu faço por aqui e funciona comigo, e se você implementar, eu tenho certeza que você tem grande chance de fotografar de uma forma muito mais tranquila, de fotografar de uma forma bem suave, com as coisas no seu devido lugar e sem dar aquele nervoso, sem ter nenhum imprevisto, tá bom? Então tudo começa no passo 1, né? Qual que é o meu primeiro passo? É a minha concentração. Então, vocês já devem ter visto aí na TV, né? Jogadores de futebol, por exemplo, antes deles entrarem num grande jogo, principalmente numa grande final, eles se preparam, eles se concentram para aquela ocasião. E no meu caso, como eu fotografo casamentos, na semana do casamento eu já começo toda uma preparação interna, né, interior, onde eu busco me concentrar realmente para fotografar aquele grande dia, né, que é o casamento. Então, por exemplo, esportes radicais ou até mesmo um futebol que seja, na semana ali do casamento eu procuro nem jogar futebol, tá? Já tem um bom tempo que eu não pratico esporte, mas isso desde o início da minha carreira. Eu já evitava esses esportes de contato para não correr o risco de me machucar, por exemplo, uma mão, um pé, uma perna e chegar no dia do casamento eu estar ali machucado e sem poder fotografar aquele evento, aquele casamento, né? Então, chegando ali bem próximo do casamento, quando for vamos imaginar na hipótese do casamento ser na sexta-feira, ou no sábado, vamos colocar o casamento no sábado. Chegando ali na sexta-feira, eu não faço nenhum compromisso que eu vá virar à noite. Então, casamento no sábado, chegou na sexta, eu me concentro realmente, eu fico ali concentrado para descansar, relaxar. Eu gosto de ficar em casa e dali eu não durmo muito tarde, procuro me recolher mais cedo nesse dia anterior, de forma que no sábado, no dia do casamento, eu esteja bem, eu esteja disposto. Isso é muito sério, você tem que encarar isso. Se você é fotógrafo, se você é fotógrafo, você tem que encarar isso com muita seriedade, porque quando a noiva, né, o noivo, eles te contrataram para fotografar o casamento deles, o grande dia deles, eles te contrataram para você dar o seu melhor no dia do casamento. Então imagina eles te contrataram com 1 ano de antecedência e chegou no grande dia, você não está com 100% ali, com os seus 110%, né, com toda a carga de bateria que você poderia dar, você vai estar com 70, 60, porque na noite anterior você foi para um churrasquinho, ou então você foi para uma festa de um amigo, ficou até 3, 4 horas da manhã e chegou no grande dia do casamento, você está sem aquela disposição, sem aquela vigor físico, sem aquela força para enfrentar aí 12, 13, quem sabe até 14 horas de casamento. Então leve isso muito a sério, né? Faça essa concentração, se concentre, preserve ali a tua saúde, né? Faça toda uma ingestão de líquidos corretamente para você não ter problema nesse dia. Aí chegou no dia do casamento, no sábado, eu procuro fazer uma alimentação também mais leve, mais suave, e aí dou uma repousadinha ali logo depois do almoço e dou uma descansada para ficar bem comigo mesmo. Eu gosto de fazer isso, gosto de dar uma dormidinha depois do almoço, quem me conhece sabe, e dali depois disso a gente já vai para o casamento. Se o casamento for por volta de 6 da tarde, quando for ali umas 2, 3 horas, eu já começo a me organizar, né? Já começo a tomar um banho, fazer a barba, me preparar psicologicamente para aquilo ali, e dali vou para o making off e depois a gente parte ali para as outras fases, né, do casamento, digamos assim.
Então, passada essa fase de concentração, é hora da gente falar do setup de equipamento, né? O que que eu levo para um casamento? Tem gente que pensa que eu levo várias malas, várias bolsas de equipamentos, e é muito pelo contrário. Eu basicamente utilizo uma câmera, que é essa câmera, hoje é essa câmera aqui, né? É uma câmera Fuji X-T3, ela é uma mirrorless, não sei como você queira chamar, mas ela é uma câmera moderna, né? Comprei ela recentemente e ela é minha primeira câmera. E aí na bolsa comigo ali vai minha segunda câmera, que é uma câmera que eu estou inclusive utilizando ela para fazer a filmagem dessa live aqui, que é uma Nikon D810. Ela até pouco tempo atrás ela era minha primeira câmera e hoje ela passou a ser a minha segunda câmera, a câmera reserva. Dali eu tenho mais uns 4, 5, 6 cartões de memória. De preferência eu gosto muito do tamanho de 64 GB, que é um tamanho médio, não é nem tão grande, nem muito pequeno. Então ele vai me entregar ali mais ou menos umas 1000 fotos em RAW, né? Eu sempre fotografo em RAW. E umas 2 ou 3 lentes, eu gosto muito de lentes fixas e sempre bateria reserva também comigo, né? Flash eu utilizo muito pouco, em situações bem pontuais, e na cerimônia eu utilizo dois flashes não, me desculpe, 2 LEDs da Yongnuo, posicionados ali na frente do altar, jogados ali nas diagonais para iluminar casal e público. Então é bem tranquilo. Meu equipamento depois eu posso até postar ali nos stories para vocês darem uma olhada. É pouquíssima coisa, cabe tudo dentro de uma mochila, vai comigo aqui e sem muita coisa, sabe? É o simples que resolve, e eu tenho certeza que se você aplicar aí no seu negócio também vai resolver o seu problema. Eu não gosto muito daquelas lentes 70-200 e por aí vai. Passada essa fase de setup, tá? Uma coisa importante é checar esse equipamento também com antecedência, né? Não deixar para conferir o equipamento na hora de sair, porque dali você pode ter uma bateria descarregada, a bateria dos LEDs estarem descarregadas, a câmera está emperrada. E imagina você saindo para o casamento e uma das suas câmeras estarem emperradas, aí você vai para um casamento só com uma câmera. É chato, né? Por mais que você tenha um fotógrafo auxiliar para estar ali contigo, seu braço direito, mas é muito ruim. Então sempre faça esse check-up do equipamento antes, para não ter surpresinha aí na hora de ir para o casamento. Checado o equipamento, feita a concentração, é hora do making off, né? De um tempo para cá, eu vou dar uma pausa aqui para responder a pergunta do Jackson, antes que eu me embole aqui, que o pessoal às vezes vai perguntando. Ele perguntando quais lentes você mais usa no casamento. Então, Jackson, a que eu mais gosto, a minha preferida já de uns 3, 4 anos para cá, em casamentos, são as 35mm. Na minha D810, que eu usei até pouco tempo, você sabe disso, eu fiz um improviso ali, era uma lente 24-70 na verdade, só que eu travei ela de forma que eu fiz dela uma 35mm. Quem me ensinou isso foi inclusive o Ney Bernardes, grande amigo lá do Sul, que me ensinou uma técnica aí valiosa para travar minha 24-70 em 35mm. E hoje eu, com essa Fuji aqui, né, essa lente aqui, se vocês analisarem bem, ela é uma 23mm, só que essa câmera ela é cropada, então essa 23 se transforma na verdade numa 35mm. E é uma lente muito boa, ela é para distância média, digamos assim, ela tem uma amplitude muito boa e o zoom acaba sendo eu, né? Se eu quero uma foto mais próxima, eu chego mais próximo do casal, se eu quero mais longe, eu me afasto um pouco mais. Então, em resumo, a minha lente preferida para casamento tem sido a 35mm. Aí depois a gente tem algumas outras lentes que a gente pode usar numa situação ou outra, como por exemplo uma 85mm, que é uma outra
queridinha aí do pessoal para fazer retratos, né, fazer aquelas fotos com os fundos mais desfocados e tudo mais. E também teria aí a 50 milímetros, que é um meio do caminho ali, e é muito da hora também, uma lente leve de se trabalhar, uma lente tranquila para se trabalhar, e que é muito massa fotografar com ela também. Então, se eu fosse te dar uma dica, Jackson, para você ter aí no seu, no seu arsenal, digamos assim, de lentes, eu te daria 3 dicas de lente, né? Uma 35, uma 50 e uma 85 milímetros. Eu acho que com essas 3 lentes você fotografa muito bem um casamento. O Ney Bernardes falando que travou tudo ali, né? Será que é só com ele? Me deixa uns coraçõezinhos aqui se você está conseguindo acompanhar, pessoal, tá bom? Tem dias aqui na minha cidade que a internet está um caos. Acho que hoje pode ser que seja um desses dias, mas vou tentar tocando aqui. Por enquanto eu estou me ouvindo aqui, bora ver, né? Como é que dá. Então, aqui tá ok, o Jackson está respondendo. Então acho que tá respondido, né, gente? Então 3 lentes aí, 35, 50 e 85. Dê preferências para lentes mais claras, quanto mais claras, melhor. Eu estou todo orgulhoso aqui dessa minha XT3, né? É uma lente 2.0, tá? Deixa eu ver se dá aqui para vocês verem. Acho que aqui embaixo, né? Dá para vocês verem, ela é uma lente 2.0, é uma lente bem clara, que principalmente, geralmente, os casamentos, pelo menos aqui na nossa região, né, em Palmas, costumam ser mais no período noturno. Então, eu gosto de ter na minha mão ali uma lente bem mais clarinha, que me dê a possibilidade de abrir mais ela ali e conseguir captar o máximo de luz possível, né? É muito ruim quando você pega uma lente daquelas do kit, quando você compra uma câmera de entrada, por exemplo, aí vem lá uma, sei lá, uma 1855, uma 1800 e não sei o que, que ela é 5.6, né, de abertura, e aí isso é muito ruim na hora da execução ali para foto noturna, principalmente, ela pode te dar uma canseira, uma boa canseira, tá bom? Então vamos passar para a parte do making off. Respondido a parte de lentes aí, making off. O que a gente fotografa, o que eu fotografo no making off, né? De um tempo para cá virou moda, digamos assim, fotografar também o making off do noivo. Então, quando é um casamento mais clássico, né, maior, que eu tenho ali 2 propostas de casamento, uma para casamentos mais clássicos e outra proposta para casamentos mais intimistas, que são aqueles casamentos menores que acontecem tudo no mesmo local. Quando esse mais clássico, nós estaremos aí em 2 fotógrafos, então geralmente eu me dirijo para o making off da noiva, por exemplo, e o outro fotógrafo, o segundo fotógrafo, que é até o Jackson, muitas das vezes aqui é o meu parça aqui para estar fotografando com a gente. Então ele vai, por exemplo, para o making off do noivo. E aí cada um fotografa, né, um dos making offs. E dali você me pergunta, né, o que eu faço? Chegando lá nesse making off, o que eu faço? Eu vou fotografar as coisas da forma que estão, estão bagunçadas ou não, se eu vou organizar esse ambiente. E a dica que eu dou para vocês vocês estão ali para fotografar e não para organizar o ambiente. Entendam, né? Eu já vi muito fotógrafo cometendo esse erro, que é o erro dele chegar lá no ambiente, aí tá tudo bagunçado, um tendel danado, e o fotógrafo vai lá e organiza tudo. Além dele estar perdendo tempo, né, que às vezes está acontecendo outras coisas bem interessantes ali, e ele está perdendo o tempo dele organizando ao invés de estar fotografando, ele se perde um pouco a partir do momento que ele começa a colocar em ordem as coisas. E às vezes, olha só o quão seria mais valioso para a noiva, para o noivo, eles receberem depois essas fotos e eles conseguirem enxergar ali com calma o tendel que estava, a bagunça que estava naquele ambiente, né? Então, assim, você está ali para fotografar.
Então fotografa tudo, não é o que a gente sempre fala também, julgue menos e fotografe mais. Então você está ali para fotografar e não para julgar. Cara, coloca a câmera ali no rosto e clica. E vai clicando, vai rascunhando, vai fazendo seus rascunhos, vá fotografando de peito aberto, sem muito julgamento, sem muito e se, e se, e se. E eu tenho certeza que depois, no coletivo, você vai ter ali um trabalho muito mais denso, muito mais consolidado, com a fotografia muito mais forte. Se você se dedicar a fotografar e não ficar querendo arrumar, organizar os ambientes, né? Então vá fotografando da forma como tudo está. Aquelas fotos mais posadas ali, boa noite Celina, aquelas fotos mais posadas ali no final, né, ali das madrinhas, geralmente tem a noiva com as madrinhas, com a mãe, com aqueles roupões, por exemplo, eu deixo mais para o final do make-off, pelo menos da metade, que aí elas estão com o cabelo, né, organizado, tudo arrumadinho ali, para fazer essa foto ali com aquele roupão, né, na verdade, que está escrito atrás noiva, madrinha e tal. E aí nessa hora também é uma hora muito massa, muito legal, para a gente fazer aquelas fotos também mais espontâneas, né, às vezes de um estouro de champanhe, alguma coisa assim desse tipo. Tá legal? Making off do noivo, muito fotógrafo pode ter uma dificuldade aí na hora do que fotografar, mas eu costumo falar para o noivo convidar os amigos, né, dele, os pais, ou o pai que seja, os irmãos, para irem lá para o local onde ele está se arrumando e fazerem ali uma pequena festa, uma pequena farrazinha, para ele se soltar um pouco mais, descontrair e a gente conseguir fazer essas fotos o mais natural possível, tá? Já vi muito fotógrafo fazendo, por exemplo, making off do noivo num outro horário, marcar em um dia de semana, ou então no dia do casamento pela manhã. Eu não gosto muito porque eu acho que aí já é forçação de barra, saca? Eu gosto mais de fazer no dia do casamento, porque aí a gente retrata muito do que está acontecendo. Saiu da cerimônia, a gente vai pro casamento, né? E aí não se esqueça de fotografar as emendas dessa história, né? Os entre-meios. Por que disso? Às vezes você vai ver um álbum de casamento e dali tem as fotos do making of, a noiva se arrumando, o noivo se arrumando, e dali o álbum já começa lá na entrada da noiva, por exemplo. E aí faltou toda aquela emenda da história, né? Faltou aquela transição. Então nunca se esqueça dessas transições. Se possível, permaneça no salão, no hotel, onde a noiva, onde o noivo estão se arrumando, com eles até quando eles forem para a igreja, porque assim você consegue fotografar ela, por exemplo, ela saindo do salão, entrando no carro, se despedindo do pessoal, carregando às vezes uma sacola e por aí vai. E aí quando ela chegar lá na igreja, da mesma forma, né? Mostrar ela, por exemplo, aguardando dentro do carro, às vezes um padre vai conversar com ela ali no carro, o pai, um padrinho, alguém muito próximo da noiva vai conversar com ela ali no carro, então você procure fotografar isso também. O noivo, da mesma forma, geralmente ele vai para a igreja um pouquinho antes, fica recepcionando ali os padrinhos, né? Fica ali naquela resenha, então fotografa tudo isso. Antes da cerimônia acontecer de fato, tem um monte de detalhe, um monte de coisinhas ali acontecendo, de pequenas coisas, de pequenas histórias acontecendo, que devem e podem ser fotografadas para enriquecer ainda mais aquela história que você está contando daquele casamento. Então, não perca a oportunidade de fotografar esses detalhes, essas transições, essas emendas, né? Aí depois vem a própria fotografia do casamento em si, que é dali a parte protocolar, né? Digamos assim, que é a entrada do casal, entrada dos padrinhos, dos pajens. Entrada de padrinhos, por exemplo, a gente fotografa tudo. Tem muito fotógrafo que às vezes fica na dúvida, será que eu fotografo padrinhos entrando, né? Sim, fotografo tudo. Pense também em documentar esse casamento do início ao fim, de forma que se o casal, né, quem quer que seja, for te perguntar se você tem uma foto daquele determinado momento, você tenha. Então, eu particularmente, eu fotografo
toda a história do casamento, né? Padrinhos, pajens, avós, todos são fotografados nessas entradas, tá bom? E dali eu dou uma atenção mais especial para os personagens principais dessa história, né? No caso, a noiva e o noivo. Então, fotografo todo mundo, aí quando chega a hora do noivo, a entrada do noivo, a entrada da noiva, a gente dá uma atenção especial. Eu não acompanho a noiva ou o noivo até, por exemplo, da entrada da igreja até quando eles chegarem no altar. Eu costumo ficar com a minha lente ali de cima do altar, geralmente do lado do videomaker, né? E eu fico ali aguardando essa noiva, esse pessoal todo entrar. A Eliane está falando aqui, tenho muita dificuldade na entrada, nervosismo, disputa de espaço com vídeo e fico em dúvida se fotografo o corpo todo ou meio corpo. Eliane, essa realmente é uma grande dúvida, uma grande dor da maioria dos fotógrafos que fotografam casamentos. Eu, quando, por exemplo, nos primeiros casamentos que eu fotografei, cara, me dava um nervoso muito grande, porque realmente eu tinha essa mesma dúvida que você, né? Essa dificuldade, né? De fotografar a entrada. Aí me vinha uma dúvida, será que eu fotografo meio corpo, corpo inteiro, vertical, horizontal? Hoje em dia, eu costumo facilitar muito a minha vida com, por exemplo, com uma ação que você fizer aí, eu já tenho certeza que vai te ajudar. Por exemplo, faça todas as suas fotos na horizontal, tá? Câmera deitada aqui. Eu não fico perdendo meu tempo porque tem fotógrafo que faz assim, tira uma foto aqui na horizontal e uma foto na vertical. Uma na horizontal, uma na vertical. Cara, não. Eu fotografo tudo na horizontal. Todas. Raramente se me der um tique ali na cabeça de eu fazer uma vertical, é assim, uma a cada 100 fotos, mas na grande maioria na horizontal. Então eu já simplifiquei um pouco do processo. E outra, eu estando parado ali no altar com a minha 35mm, que é uma lente de médio formato, eu estou aguardando a entrada desse pessoal. Então, eu fotografo, por exemplo, uma foto corpo inteiro, segunda foto ele vai chegando mais próximo corpo inteiro ainda, depois eu tenho mais umas 2 ou 3 chances de fotografar esse mesmo casal de padrinhos, ou a noiva ou o noivo que seja, de meio corpo, e até eles chegarem ali bem próximo de mim, que eu vou fotografar aqui em 1/4 do corpo, tá? Então, uma das vantagens também de você ter uma lente fixa, não sei com qual lente você fotografa o casamento, mas uma das vantagens de você ter uma lente fixa também é essa, porque você está parado, a distância da lente, a distância focal da lente é fixa. À medida que o pessoal vai se movimentando, né, para próximo de você, esse pessoal o que vai acontecer? Corpo inteiro, chegou perto, meio corpo, chegou mais perto aqui do busto para cima. Então, a lente fixa, além dela ser mais leve, dela ser mais rápida no foco, ela vai te dar essa tranquilidade também de não ficar pensando muito se fotografa meio corpo ou se fotografa corpo inteiro. Eu acho que deu para sacar um pouco a diferença. E se perguntou aqui também, seu fotógrafo auxiliar também fica fotografando a entrada do mesmo ângulo que você? Não, isso jamais. Sempre ele vai estar ou do oposto, do lado oposto que eu estou, ou então, por exemplo, se eu estou aqui em cima do altar, ele vai estar pegando um ângulo completamente diferente, e a gente sempre trabalha para um não aparecer na foto do outro. Então, se eu estiver aqui, ele nunca vai estar assim, aqui de frente comigo, entende? Se eu estiver aqui, ele vai estar, às vezes, aqui, ou então aqui assim, mas nunca de frente comigo, de forma que ele jamais acontecer de eu fotografar esse meu fotógrafo e ele me fotografar. Então a gente sempre está fora do campo de visão do outro. Talvez até pode estar um do lado do outro, mas assim, ele vai estar pegando alguma coisa na frente aqui e alguma coisa que está acontecendo nas costas. Por exemplo, a entrada da noiva, né? Eu gosto muito de fazer isso com ele. Eu fico no altar, fotografando essas entradas, a reação do noivo,
e ele, por exemplo, fica lá no carro com a noiva, fotografando o pai da noiva recebendo ela, por exemplo. Aí quando ela entra na igreja, ele faz aquela foto bem clássica, né, da noiva entrando com aquele vestidão no corredor, e aí dali depois ele já corre pelo corredor lateral da igreja para ele conseguir fotografar essa noiva, o encontro dessa noiva com o seu noivo ali na frente. Eu acho como se comportar, por exemplo, ali também na cerimônia, né, de casamento, é procurar ser invisível. E ser invisível não é se esconder, né, não é ficar por detrás de um arranjo de flores ou ficar por detrás da mesa do altar, não. Ser invisível é agir com descrição, né, com o máximo de descrição possível, né, tipo, é você estar no local sem ser notado. Então, se locomover de forma tranquila, silenciosa, sem correria, sem, sei lá, sem um sapato barulhento, sem ficar fazendo muitos movimentos bruscos. Então, é agir de forma bem discreta para que você, com o tempo, as pessoas se acostumem com você e aí a mágica da invisibilidade acontece, né? De forma que às vezes você vai chegar com a câmera bem pertinho aqui da pessoa para fotografar ela e ela não vai nem te dar moral. Isso é muito massa, porque eu, por exemplo, eu e os meus clientes adoram fotos mais espontâneas. E quanto maior essa espontaneidade, melhor. E para conseguir essas fotos espontâneas, a gente precisa ser discreto, a gente precisa ser invisível. E sendo invisível, inclusive o padre, o pastor, mas principalmente os padres, eles vão pegar menos no nosso pé, né? Porque tem muito padre que pega muito no pé de fotógrafo, mas com razão, porque o fotógrafo dá razão. O fotógrafo não respeita o espaço ali religioso, não respeita os sinais religiosos ali que tem por trás, né? Eu já vi fotógrafo sem noção que chega com a câmera e coloca a câmera em cima da mesa do altar, né? Na igreja católica, por exemplo. E o altar é um espaço, digamos assim, sagrado, né? Você não pode nem colocar a mão ali. Então você tem que saber se posicionar, saber respeitar esses sinais religiosos, né? Que cada religião tem a sua, é saber onde você está pisando, né? O Wesley está perguntando aqui se eu tenho alguma dificuldade em fotografar na cerimônia. Olha, Wesley, hoje eu sou bem mais tranquilo, né? Eu já tenho aí praticamente 15 anos fotografando casamentos e hoje eu já fico bem tranquilo. Eu sinto uma certa dificuldade, por exemplo, às vezes quando um casamento é num ambiente que eu jamais estive ali, né? Aí o grau de dificuldade aumenta um pouco. Vamos imaginar que eu faço um casamento em outra cidade e eu nunca estive naquela igreja, ou naquela chácara, ou naquele espaço de eventos. Então, mas uma das formas da gente minimizar essas dificuldades é a gente estar sempre um passo à frente. Então, se eu vou fotografar, por exemplo, numa igreja que eu não conheço, que eu nunca fui lá fotografar, que eu não conheço o padre, o pastor, o celebrante, eu ir até essa igreja, até esse ambiente, até essa chácara antes, conhecer, saber o posicionamento das coisas, onde o altar vai ficar posicionado, né? Se for um casamento externo, no pôr do sol, onde o sol vai se pôr, de onde é que está entrando luz, onde é que não está entrando. Então, eu estar sempre à frente das situações de forma que não existam surpresinhas, né? De forma que as coisas estejam realmente sob o meu controle. E se tiver que sair alguma coisa do controle, que seja o mínimo possível, tá certo? Às vezes, assim, numa cerimônia católica, a gente tem uma certa dificuldade maior com relação aos padres, né? Eu já tive situações de igreja do padre não deixar a gente realmente subir no altar e a gente ter que fotografar o casal só, digamos assim, no mesmo ângulo do casal para trás. Então, você imagina, a noiva não vai entender que quando ela recebeu o álbum dela, que tem foto só daqui do ângulo do ombro dela para trás, né?
ela quer foto de frente, ela quer fotos pegando o público lá atrás e eles, né? Então, às vezes, uma das dificuldades maiores é em relação ao celebrante também, tá? Mas não é uma máxima, é uma exceção, tá? Dali, aí você vai fotografando os outros personagens na cerimônia também, porque você tem que lembrar que não tem só a noiva e o noivo, né? Tem um monte de gente ali que é importante que você fotografe. Por exemplo, os pajens, que são as crianças, né? Elas sempre dão fotos muito massa, fotos muito espontâneas. É bem legal ficar de olho nesses pajens, né? Na daminha, no pajenzinho. É muito bacana. Às vezes os avós, né? Do casal também, é bem legal de estar de olho neles. Os pais dos noivos, às vezes um irmão, uns amigos ali bem mais próximos, esse pessoal aí. E aí, às vezes está acontecendo alguma coisa ali por trás também, né? Mesmo que um convidado mais distante, às vezes lá atrás tem alguém se emocionando, então é sempre ficar atento e sair fotografando tudo. Na hora da saída da cerimônia, eu não fotografo aquele cortejo todo saindo, né? Como eu já fotografei eles entrando, na hora da saída eu fotografo, dou atenção total no casal. E dali tem algumas, às vezes, chuva de arroz, bolinha de sabão, sparkles, né, que são aqueles foguinhos, né? Então, procurar se informar também com o cerimonial para saber do script certinho, saber como vai ser a saída do casal, né, da igreja ou da chácara que seja, ou do espaço de eventos, e se antecipar a isso. Então, se for ter, por exemplo, chuva de arroz, chuva de bola de sabão, fogos, você sai antes do casal, de preferência ali, para pegar todo esse movimento, né? E aí, se for chuva de fogos, por exemplo, assim, distancia mais ainda para que dê para você pegar, por exemplo, o casal saindo nesse túnel formado pelos padrinhos e a igreja ou a chácara, né? Que seja, pegar, mostrar uma visão mais ampla do ambiente. Aí depois que você pega essa visão mais ampla, você chega mais próximo e faz a foto de mais perto ali. E aí fotografa de novo as emendas, os entre-meios, né? As emendas ali do casamento, que é o casal entrando no carro, eles se beijando, eles saindo e se despedindo dos padrinhos, dos amigos que estão ali. Dali, geralmente eu vou para algum local com o noivo, né? Se a recepção for num local diferente da igreja, ou se for no mesmo lugar, eu vou procurar um cantinho para fotografar com eles, fazer um pequeno ensaio do casal, digamos assim, a primeira sessão deles, sessão fotográfica do casal ali como casados, né? Então, eu procuro um ambiente mais tranquilo e faço um pequeno ensaio deles ali de mais ou menos 15, no máximo 20 minutos. Esse tempo é necessário para o cerimonial organizar o espaço de festas, né? Servir uma água ali para os convidados e tudo mais, então é até um tempo que você tem. Se você não fizesse essas fotos, por exemplo, o casal ia direto para a festa lá e ia ficar tendo que esperar o cerimonial organizar para fazer toda aquela preparação para eles poderem chegar, digamos assim, na festa. Então, eu procuro fotografar esse ambiente, né? Esse ambiente não, esse casal, nesse ambiente mais separado, por um período ali de 15, 20 minutos, depois a gente vai para a parte ali da recepção, da festa, né? Chegou na recepção, a gente tem as fotos protocolares, que são aquelas fotos de padrinhos, né? Eu gosto de ter uma sequência lógica, que é primeiro fotografo com os pais, aí os avós, os pajens e daminhas para liberar as crianças, aí depois os padrinhos. Dependendo, tem muito casal que gosta de fazer uma foto, por exemplo, com todos os padrinhos, né, homens, e todas as madrinhas mulheres, né, 2 fotos somente. Se não for dessa forma, daí a gente vai fazer da forma mais tradicional, que seria um casal de cada lado, né? Um casal ali do lado do noivo e um casal do lado da noiva, né? Fotografa todo mundo. Eu gosto muito de fotografar corpo inteiro, porque dali você mostra todo o vestido, né,
daquelas madrinhas, as vestimentas dos padrinhos, sapato. Então eu procuro fazer sempre foto de corpo inteiro nesse momento, para também não ter aquele tipo de situação. Ah, mas eu aluguei ou eu comprei um vestido topíssimo, né, de última tecnologia, e o fotógrafo fez foto minha só de meio corpo. Então eu procuro fotografar essas fotos protocolares também, todo mundo ali de corpo inteiro, né? Cabeça aos pés ali, sem cortar nenhuma informação. Eu só fotografo meio corpo se realmente naquele ambiente eu não tiver condições físicas, digamos assim, de fazer um enquadramento de corpo inteiro, tá? Mas se eu tiver esse espaço ali entre a câmera e o pessoal que eu estou fotografando, a gente vai priorizar as fotos de corpo inteiro. Fotos de mesa, né? Tem muito fotógrafo que detesta até tocar nesse assunto, que é aquele lance de tipo, ah, vamos fazer fotos em todas as mesas e tal. Cara, não é o nosso protocolo aqui de fazer fotos em mesa, né? Mas eu vejo o seguinte, se tiver que fazer, a gente está ali para quê? Para fotografar, né? Então, até nessa hora, mesmo que você não goste, sorrisão no rosto, tá? Sorrisão e vai fazer as fotos da mesa, cara, porque a noiva, né, o noivo, eles te contrataram para que você faça fotos. Então, se você não conseguiu convencê-los de não fazer essas fotos de mesa ali antes e chegar no dia, se tiver que fazer essas fotos de mesa, faça com um sorrisão no rosto, vai lá e faz o teu trampo. E assim, eu recomendo que se tiver que fazer, evite de fazer fotos, por exemplo, das pessoas sentadas ali na mesa, que aí mostra toda aquela bagunça de prato em comida e tudo mais, né? Chama o pessoal para se levantar, às vezes também na mesa tem aqueles arranjos enormes, né, que dá às vezes uma sombra muito feia nas outras pessoas que estão ali por perto. Então, procure posicionar as pessoas da melhor forma possível que você encontrar, para ficar todo mundo bem organizado naquela foto ali e esse casal ter uma lembrança boa depois disso. Outra forma de fotografar a mesa é fazer fotos espontâneas. Aí eu não vejo nem muito como foto, digamos, foto pousada, né? Seria mesmo ali, às vezes o casal senta para jantar, chega alguém para conversar e você pega aqui a noiva olhando pro noivo, né? Ou pro convidado e sorrindo e conversando e batendo um papo, e você pegando essas fotos espontâneas. Dá muita foto legal também, foto de mesa, tá? Eu tenho me aventurado um pouco a fazer esse tipo de fotografia também. E fotos de decoração, né? Que horas que nós vamos fazer essas fotos? Se eu tiver um tempinho entre o making off da noiva, que é lá atrás, antes da cerimônia, e a cerimônia, eu vou passar nesse salão, vou passar nesse espaço onde estão montadas as coisas e vou fazer as fotos da decoração. Mas como quase sempre a gente não consegue fotografar porque, sei lá, o docinho atrasou, a decoradora não conseguiu entregar no tempo certo e tal, ou estava muito calor, ela preferiu não colocar as flores naquele momento, senão as flores iam murchar, a gente deixa para fotografar a decoração depois. Aí eu procuro fotografar assim que a gente chega, né, no ambiente. Às vezes a gente consegue chegar um pouco antes do pessoal adentrar o salão, então fotografa ali tudo muito rápido e dá atenção maior. Pelo menos, eu priorizo muito os detalhes, né? Noiva gosta de ver muito detalhe, porque o macro, ela chegou, ela viu. Agora os detalhes, né? Por exemplo, ali da decoração, os docinhos, se tiver um suplá diferenciado, se tiver uma toalha diferenciada, um arranjo de mesa ali diferenciado ali na mesa do casal. É importante você fotografar esses detalhes, que é o que elas gostam, que elas valorizam mais, tá? E dali a gente chega no sétimo passo. Eu fui falando aqui, gente, e fui esquecendo de falar os passos que eu falei para vocês irem anotando. Então vou voltar só um pouquinho. Primeiro passo, concentração, que a gente falou. Segundo passo, setup, né, o equipamento que eu levo comigo. Terceiro passo, o making off da noiva e do noivo, que a gente falou aqui. O quarto passo, cerimônia.
Quinto passo, fotos do casal. Sexto passo, a recepção, a festa. E o sétimo passo que eu vou falar agora, que é o final do fim, né? Quem me conhece, que já fotografou comigo ou que já foi num casamento que eu fotografei, sabe que a gente gosta de ficar até o final. Minha esposa que está aqui, Isabel, sabe disso. Às vezes ela pede, vem para casa, vem embora, não sei o que, vem dormir, já tá bom. E eu falo, não, eu tenho que ficar até o final do fim. Né? E o que é esse final do fim? Final do fim, cara, é você ficar ali, porque assim, você tem que pensar no casamento com esse começo, meio e fim. Então não adianta você voltar para casa sem o fim dessa história, né? E você tem que sempre pensar em amarrar essa história muito bem, né? É como se você falasse como narrador, né? Como contador dessa história, qual vai ser o final feliz que eu vou dar para essa história aqui, né? Então eu procuro permanecer até quando eu vejo que existe possibilidade ainda de eu fotografar algo inédito, algo que seja ímpar ali para aquele casal. Tem um vídeo, inclusive, que eu postei no feed aqui no meu Instagram, se você não viu ainda, depois, quando terminar a nossa live aqui, dá uma corridinha lá no feed e sobe um pouquinho, você vai ver que tem um vídeo lá que eu acho que eu falo sobre, ou é sobre o final do fim, ou é sobre momentos decisivos, alguma coisa assim, que eu conto uma história lá de um casamento que eu permaneci até mais ou menos umas 5 horas da manhã, e já tinha um bom tempo que não acontecia nada. Cachorros latem. Então eu permaneci até um bom tempo lá da madrugada, até umas 5 horas da manhã. E quando eu pensei em ir embora, que não estava acontecendo mais nada, chegou ali na festa um cachorrinho, né, da noiva, que ela tinha assim quase como um filho, né? E esse cachorro estava na casa dela e às 5 da manhã, eu acho que o pai dela, o irmão dela foi em casa e buscou esse cachorro lá para a festa. E ela teve uma alegria muito grande porque ela queria muito, na verdade, que esse cachorrinho estivesse na festa. Então foi muito massa, porque eu fotografei esse cachorro, ela recebendo esse cachorrinho lá, e a alegria dela, e ela foi eternamente grata por eu ter feito essa foto dela ali no final do fim, né, digamos assim. Então, aí você pensa, mas é só uma foto de um cachorro. Mas acreditem, essa foto desse cachorro abençoado, me proporcionou eu fechar mais, no mínimo, jogando por baixo aí uns 6 ou 7 casamentos depois. Porque através dessa foto, essa noiva ficou encantada, maravilhada, e ela me indicou para N noivas depois. E aí assim, contei de cabeça umas 7 noivas mais ou menos, uns 7 casamentos que eu fotografei depois, por conta dessa foto, por conta de eu ficar até o final do fim. E o casal, gente, eles reconhecem muito isso. Já teve um outro casamento que foi bem legal também, que até o Jackson estava fotografando comigo. A gente estava lá, já mais ou menos assim umas 4h30, 5 horas da manhã, já estava tudo quase que finalizando. E aí eu falei, não, beleza, vamos embora. Aí eu dispensei o Jackson, ele foi embora. Só que eu falei, rapaz, eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui ainda. Aí eu fiquei no meu carro lá e aproveitei para dar uma descansada. Só que com a câmera pronta. Fiquei aguardando, aguardando, aguardando. Quando amanheceu o dia, por volta de umas 10 para 6 da manhã, mais ou menos, o pessoal da casa de eventos desligou o som. E aí eu percebi, né, que o som havia sido desligado. Aí eu percebi, agora a festa tá acabando, né? Daí eu falei, cara, eu vou lá fotografar esse final do fim, né? É o final do fim. Então eu peguei meu equipamento e fui lá fotografar o final do fim. E, cara, deu umas fotos muito massas. Quando eu entrei no salão, a noiva falou, meu Deus, Ondinelli, você tá aqui ainda, né? Não acredito, nossa, muito obrigado e tal. E, nossa, até a Lucilene, né? Nossa, foi muito massa, assim, a reação dela, o agradecimento dela por eu estar ali até o final. Então, foi muito massa. Então, acredite, fique até o final. Se você, com o tempo, você vai conseguir identificar
esse final do fim, né? Até quando é necessário. Tem casamento que dá para você ir embora mais cedo, você consegue amarrar. E tem outros casamentos que, infelizmente ou felizmente, você vai ter que ficar até o final, né? Aí a Isabel falando aqui, quando se faz com amor, o resultado é lindo, realmente. Coloque amor no que você faz e o resultado vem, tá? Vem assim, brincando, tá? Vem que vem tranquilo. E ela continua aqui, as indicações não são as metas, né? São as consequências de um trabalho cheio de amor e dedicação. É isso aí. Quando a gente coloca amor no que faz, as indicações acontecem, né? E essa indicação, elas acontecem justamente porque uma forma dos clientes, né, dos casais, reconhecerem, né? Hoje eu quero agradecer a vocês aqui pela participação, agradecer por vocês terem vindo. Nosso público aqui, graças a Deus, está aumentando o número de participações. E é isso aí, é trabalho de formiguinha. Cada dia que passa a gente vai melhorando aqui. Se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Ative as notificações no meu canal do YouTube para vocês receberem as novidades do canal.